Estamos ao vivo, manda boa atletas. Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física. Não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber professor Emerson Fernandes. Suas credenciais: ele é fisioterapeuta, professor de educação física, osteopata, e hoje o tema abordado é como promover a reabilitação à saúde pelo exercício físico, EDF mais físio. Então, hoje será muito especial, tá? Hoje será muito especial. Hoje já está aqui. E é o seguinte, estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, tá? Então vamos interagir, galera. A galera tá começando a vir, tá? E é o seguinte, como vocês já sabem, qualquer dúvida, acessem o link, tá? Na bio, @BrasilAthletic, beleza? E conheçam todos os nossos trabalhos de plataformas digitais, como entre o Spotify, YouTube, Twitch, entre outros. Deixa o professor aceitar o convite de solicitação. Olha a fera aí. Olha a fera aí. Como eu apresentei para o pessoal, professor, é muita coisa. É muita coisa. É muito fera, cara. É muito fera. Fisioterapeuta, professor de educação física, osteopata, entre outros, tá? E assim, além da apresentação formal ao convidado e suas credenciais, eu queria pedir, professor, para que o senhor possa se apresentar um pouco, falar um pouco sobre si, para depois a gente ir para o tema aí para a galera. Tá bom. Velho, desde já, assim, eu fico muito honrado mesmo, de verdade, pelo convite. A gente tá abordando, levando uma abordagem que é nova no âmbito de você atrelar força e reabilitação. Primeiramente isso, eu quero te agradecer mesmo, assim, que Deus te abençoe pela oportunidade que tu estás me dando. E falar um pouco de mim, meu nome é Emerson Fernandes, eu sou formado em educação física, sou formado em fisioterapia, tenho pós-graduação na prescrição de exercício para portadores de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, enfim. E também tenho osteopatia, fiz 3 anos da pós-graduação em osteopatia, mas nada disso valeria a pena se eu não visse que o exercício de fato é o pilar para recuperar uma sociedade que anda doente, tá? O exercício ele vai além de manobras e técnicas e ele é acessível a todo aquele que quer, muito mais acessível. É uma forma barata de levar a cura, né? Fazer com que o corpo ele busque essa cura de uma forma mais vertical e, o mais importante, cronificar essa cura nos dias do ser humano. É isso, esse sou eu. Então, para a galera, tá aí um pouco. Alô, deu Galera, uma... eu queria agradecer demais Tá cortando o teu, é o meu. as perguntas, tá bom? Batemos o recorde em participação do público, tá? E é o seguinte, fechou, tá? Fechou a caixinha de perguntas. Professor, também estamos ao vivo aqui em todas as plataformas digitais, a galera do YouTube já está entrando, a galera da Twitch também já está participando. Então, assim, tem uma galera que já está participando aqui. Tem galera mandando pergunta, é como eu estou explicando. Fechamos a caixinha de perguntas, tá, galera? Eu sei que vocês querem tirar suas dúvidas. O restante das dúvidas eu vou mandar para o professor poder responder, tá bom? No seu perfil. Então acompanhe lá, tá certo? O perfil do professor. E é o seguinte, professor. A gente pode começar, né, Oi. com o tema em si. Como promover
Reabilitação à saúde pelo exercício físico. EDF mais físio. Então a gente pode ver que a educação física e a fisioterapia podem andar em conjunto, né? A Tá educação cortando. É a física e a minha fisioterapia. internet. Tá dando um delay. É a minha net ou a tua? Pode ser a do senhor, eu não. Tem hora que tu Aqui está para. tudo normal. Entendo. É, Mas aí se tiver o áudio tiver ok, se o áudio tiver ok, a galera depois pega, entendeu? Porque o vídeo corre normal. Então isso aí o senhor pode ficar despreocupado, tá? O senhor pode ficar totalmente preocupado. Se o áudio tiver ok, depois a galera pega porque o vídeo corre normal. Então assim, como promover reabilitação à saúde pelo exercício físico? O tema já é uma própria pergunta, tá? Então, assim, a gente pode apresentar um pouco uhum. da questão da reabilitação à saúde, unindo as áreas de educação física e fisioterapia, e responder também essa dúvida primária, né? Como promover a reabilitação à saúde através do exercício físico? Qual seria a sua visão sobre esse tema? Tá, bora lá. Parte de uma necessidade, né? Se eu vou promover reabilitação, eu tenho que ter a busca, a procura daquele que quer ser reabilitado. Então, hoje, eu trabalho muito na reabilitação mais específica, no âmbito de estruturas. É uma reabilitação porque a pessoa não está correndo e ela tem um problema no quadril. A pessoa vem com um exame de imagem e tem um déficit lá a nível de algum tecido mole no joelho, no tornozelo. É mais esse tipo de reabilitação. Quando você emprega a reabilitação na saúde, a gente generaliza e aí, generalizando, eu sempre bato na tecla do exercício físico. E aí, como promover o exercício físico para uma sociedade que é antagônica a ele? Está aí o primeiro passo de nós, enquanto profissionais da educação física. É complicado você vender exercício, é complicado viver de exercício no mundo, não é só no Brasil. Porque se você parar para olhar, nós somos os únicos seres vivos na Terra que praticamos o exercício para manutenção da saúde. Em toda a esfera animal não existe isso, né? O ambiente onde estão inseridos por si só já é a sua academia. É por isso que é tão difícil levar o exercício para o ser humano, né? É só você pegar e ver a lacuna de pessoas sedentárias que existe. Então, eu acho que, primeiro, a mudança tem que estar no profissional. Eu tenho que vender um tipo de serviço que seja atrativo ao consumidor. Se fosse para vender qualquer coisa, e o profissional ele tem que entender isso, ele tem que entender de vendas, de abordagem, de psicossocial e de contexto, porque vender o 3 de 10, vender o 3 de 8, fazer uma reabilitação numa clínica porque o médico mandou, é muito fácil. Agora, fazer aquela sociedade te procurar por conta própria, é aí o gatilho que vai fazer com que nós sejamos elevados enquanto profissão, seja fisioterapia, seja educação física. Então, não tem como ter uma mudança do consumidor se nós que entregamos o serviço não mudarmos. Então, você tem que tornar uma academia acessível para a pessoa que é magra, para uma pessoa que é gorda, para uma pessoa que tem um déficit cognitivo, para uma pessoa que tem uma síndrome de Down, para uma pessoa que não tem esteticamente ou psicossocialmente nenhuma alteração. Então, eu acho que dentro desse viés, desse contexto, é que a gente vai começar a levar o exercício para potencializar, para reabilitar a saúde dentro de um contexto. Porque de forma específica é mais fácil, entendeu? E trazendo mais para a educação física, eu creio que nós, enquanto profissionais, a mudança tem que ser ainda maior, porque nós não temos o respaldo, nem o amparo legal daquele que domina, quem está no topo, que é o médico, né?
O médico é que domina isso aí. Então, geralmente, pessoas com dores persistentes ou crônicas, primeiramente vai a um médico para que o médico faça a triagem. E essa triagem, nós profissionais da educação física nunca somos contemplados, porque nós somos ainda vistos como uma profissão que só reabilita depois que passa pela fisioterapia. E não é verdade, tá? Tem muitos casos que o médico poderia encaminhar logo para o profissional da educação física. E nós estamos perdendo mercado. Você ligou para mim para uma chamada de teste e eu disse a você que 50% das pessoas que chegam a mim procurando a fisioterapia, eu já entro com ela na sala de musculação porque ela não precisa dessa reabilitação, dessa triagem seu pré-fácil. Ela já está no nível a mais. Mas o médico não tem culpa, entendeu? Ele manda para a fisioterapia. E como eu tenho as duas formações, eu tenho acessibilidade a esse tipo de público. Ou se eu não fosse fisioterapeuta tão... Então, a educação lá para de ser modinha, ou a educação física pensa grande, ou vai ser bom só para alguns profissionais e não em seu... A Emerson como uma referência, como não quero. Eu quero que vejam atrás de mim que tem duas profissões. Das duas profissões, tem uma que está engatinhando ainda, que é a educação física, dentro do âmbito da reabilitação. É isso. Cortou? Perfeito, professor. E outra coisa também, a gente está tendo aqui, tá, uma participação do YouTube. A galera tá querendo saber o seguinte, tá? Exemplo, Marcel perguntou, professor, você é fisioterapeuta em qual estado? Ele é do estado do Recife, tá? Então, assim, ele identificou aqui que ele é do Rio Grande do Sul, tá bom? E existem também ótimos profissionais também no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, fique tranquilo que você vai ser sim, tratado por um bom profissional também no seu estado, tá? O professor Emerson, ele é do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, assim, professor, outros estados, olhando o seu ponto de vista, estão interessados, tá? Amém. No seu trabalho. Então, assim, Coisa boa. isso é maravilhoso. Mas é como eu expliquei, Marcel, o professor é do Recife, tá? E Boa com tarde. certeza existem ótimos profissionais no Rio Grande do Sul, tá bom? Então fique tranquilo que você vai ser muito bem atendido por aí também, tá certo? E assim, vocês viram um pouco da temática abordada do que a gente quer passar aqui, tá bom? Vocês também estão tendo a visão. Eu estou um pouco calado, a galera está perguntando. Você está um pouco calado, claro. Primeiro, com respeito ao convidado, e segundo, porque é uma aula. Então, assim, Olha, uma coisa que eu quero pedir a vocês logo de cara: respeito, respeito, mente aberta, tá bom? Eu quero mente aberta aqui, tá bom? Porque a gente está trazendo educação física e fisioterapia. Então aproveitem, aproveitem. Não é todo dia que a gente tem um profissional que tem as duas áreas, que podem englobar. Posso falar também que eu estou me encaminhando para tal, tá? Quem sabe um dia. muito bom. Também estou aí em educação física formado e cursando fisioterapia. E é apaixonante, tá? É apaixonante. E assim, professor, depois da gente trazer a introdução, a galera entender um pouco mais a proposta da gente, a gente pode direcionar diretamente as perguntas. Como é que funcionam as perguntas? Eu sempre explico. 5 perguntas da equipe Brasil Atlético e 5 perguntas do público. Sem nenhum a mais do que o outro, tá bom? Todo mundo igual, todo mundo com o mesmo direito. E assim, a galera aqui, professor, a gente tá com 50 simultâneos no YouTube, tá bom? Então a galera tá mandando Amém. pergunta,
a galera tá participando e a galera também tá elogiando o seu trabalho, tá? Então, muito Massa, legal, muito obrigado. legal. Parabéns, professor. Valeu, O senhor, valeu. assim, de todo o coração, tá quebrando recordes. Galera, vocês mandaram 37 perguntas, 37 para eu escolher 5. Isso daqui é sacanagem com esse megero apresentador. Oh, Foi meu o Deus. melhor trabalho que eu já tive. Muito obrigado, muito obrigado. Seguinte, Coisa professor, boa. a primeira Prazer. pergunta da equipe foi o seguinte: o que a educação física e a fisioterapia podem oferecer em conjunto para a reabilitação à saúde do indivíduo? Perfeito. Perfeito. Bora lá. Eu, enquanto profissional, e tenho acesso às duas áreas, por conta das formações que tenho, o que é que acontece hoje? A fisioterapia, ela está voltada a delegar a função. Quando eu falo função, é função do micro. Vamos lá. Eu pego uma pessoa um pós-cirurgiado de LCA. Eu tenho que devolver a essa pessoa a capacidade de flexo-extensão. Só que o joelho ele não trabalha só em flex e extensão, né? Ele não trabalha só no sagital, ele também trabalha no transverso, ele tem suas rotações internas e externas, medial, lateral, como quer que seja. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, eu tenho que entender a mecânica. O que o pessoal que trabalha muito com tarefa tem que entender é que a mecânica ela não está morta. Eu tenho que trabalhar a mecânica. A bronca é pegar a biomecânica só para ter um olhar patoanatômico, tá? E quando você pega essa mecânica para devolver função, creio que foi isso que os estudiosos que vieram antes da gente fizeram, é que nós tenhamos uma noção de movimento, de mecânica, para, através disso, eu entender que para eu mexer uma peça óssea, eu tenho que gerar uma contração no músculo. Essa contração vai ser transferida através de um tendão, vai mexer essa peça óssea. E dentro desse contexto, eu vou ter flexo-extensão, adução, abdução, ou o movimento em si de forma contextual para realizar uma tarefa, tudo bem. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, eu tenho que devolver a função desse joelho no âmbito micro, por assim dizer. Vai chegar uma hora em que eu tenho que potencializar a usina de força que faz o joelho e os movimentos acontecer. Aí a gente passa a bola para o profissional da educação física. Só que o que é que acontece? O que eu vejo hoje no mercado é medo. Muito profissional, ele tem medo de pegar um pós-cirúrgico de LCA. Porque, enfim, aonde eu vou colocar uma cadeia aberta, fechada, qual o mecanismo ali no âmbito de contração muscular que é melhor eu utilizar? Então, um trabalho em comum acordo com uma equipe, só quem tem a ganhar é o paciente, futuramente aluno. Como eu tenho as duas formações, eu começo como fisioterapeuta, dando função que crucialmente é descarga de peso e flexo-extensão para esse cidadão que vem de um LCA, por exemplo. Só que na primeira intervenção, como eu tenho as duas formações, eu já começo ali a prescrever o treinamento de força usando de isometria, porque eu não vou ter variabilidade de angulação articular, diminuo irritantes mecânicos, né, que o movimento possa vir a causar dor, e ali eu já faço a mágica da contração acontecer, visando agora, nesse paciente pós-operado, no primeiro treino dele, não gatilhos hipertróficos. E aí a gente sabe que para hipertrofia eu preciso de um escape, de uma latência de 3 meses, de dias para acontecer. Mas agora, na minha reabilitação do joelho, eu estou querendo o quê? Melhorar a taxa de produção de força. Porque a gente sabe que teve uma cirurgia, pré-cirurgia tem um tempo de latência que a pessoa já está com aquela lesão e aí ela fica antagônica ao movimento. E agora sim eu vou promover treinamento de força na primeira sessão do indivíduo. Agora, lógico, eu sou profissional da educação física e fisioterapeuta.
Quando o indivíduo vai só para o fisioterapeuta, se o fisioterapeuta tiver essa noção da aplicabilidade do treinamento de força, só quem vai ganhar é quem está vindo da lesão. Porque eu não vou esperar um tempo hábil para que eu possa promover força, mesmo com edema, mesmo pós-cirurgiado, mesmo ainda com os pontos oriundos da cirurgia, eu posso sim fazer com que eu tenha contração, usando de isometria, que a gente sabe que eu não tenho ali variabilidade eu não vou ter flex e extensão, não tenho movimento a nível de tornozelo, porque o que é que acontece hoje? O profissional às vezes vai lá, coloca uma bola embaixo do joelho do cidadão e pede para ele estender. Eu vou ter movimento, então eu tenho que ter cuidado. O que é que eu faço? Eu uso a minha própria mão, eu estabilizo ali o membro na cama, no sofá, eu trabalho particular, né? Não trabalho em maca, e aí não vai existir movimento nenhum. Eu só peço para que a pessoa aperte minha mão contra a cama ou o sofá. Ali eu vou gerar uma contração isométrica e agora, enquanto educador físico, eu vou trabalhar sobre tempo, sobre tensão. Eu trabalho ali tempo sobre tensão. Eu esqueço 3 de 8, 3 de 15, 3 de 12. Porque o que é que acontece? Por que eu trabalho em cima de repetições? Porque um cidadão foi lá e viu que determinadas repetições regerava um tempo sobre tensão. E é isso que é interessante. Então, eu não vou contar a repetição. Como é que eu vou contar a repetição se eu estou fazendo isometria? Tu entende que tu tem que ver contexto. Então, se eu não tenho repetições, eu não posso levar ali treinamento de força. Mas o que é a repetição do treinamento de força? É só o tempo sob tensão naquela musculatura. E aí, se o profissional, o fisioterapeuta, tiver essa noção do treinamento de força, ele vai dar alta muito mais rápido à pessoa que está ali fazendo sessão. Só para você ter noção, geralmente chegam com guias de 70, 75 sessões. E com 30 sessões, eu já estou dentro da sala de musculação. Com 40, eu não tenho mais o que fazer enquanto fisioterapeuta. Com 30 sessões, eu não tenho mais o que fazer enquanto fisioterapeuta. Você entende? Então, a fisioterapia e a educação física é um casamento perfeito, eu não vou dizer, porque a perfeição não existe. Mas já que para ser perfeito não tem que ter perfeição, vai lá, é perfeita a fisioterapia e a educação física. É isso aí. Pronto. Então tá um pouco ilustrado aí como seria esse conjunto, né? Essa junção. Seguinte, professor, Keila Pimenta comentou aqui: o nível do podcast subiu. Agora estamos a nível científico. Vou rever depois e vou estudar. É, Obrigado. teve Ricardo Pro. Professor, você é de São Paulo? Esse podcast é de São Paulo? Onde o senhor atende? Não, Ricardo, ele é de Recife, tá? E ele atende em Recife. Então, assim, Massa. por consultoria online, você pode estar conversando com o professor, tá bom, nas redes sociais dele, mas ele é de Recife. E valeu a galera que está participando. A galera está Obrigado. participando. Muito obrigado, muito obrigado. É o Obrigado. seguinte, né? Vamos continuar. Tratar a nível de lesão patelar reabilitado pós-cirurgia, existe a possibilidade desta pessoa voltar à sua movimentação 100% recuperada através do trabalho de força? Bora lá. Veja bem, se é uma lesão patelar, vamos lá, uma condromalácia patelar, um desgaste dessa cartilagem, sim. Se for através de trauma, né, trauma direto, um acidente, bateu, caiu, e aí teve alguma alteração estrutural que vai ser passivo de cirurgia, aí realmente carece de uma análise mais global e contextual e de como aquele paciente vai vir, tá? Vamos supor, o cara, eu estou com um conhecido que teve agora um trauma direto, foi fratura exposta de tíbia, fraturou fêmur, fraturou. Então, o que é que acontece? Aí a gente não, eu costumo não
tecer um prognóstico para aquilo ali. Mas se a pessoa está com a condropatia, é uma condromalácia, velho, trabalhando o contexto, quando eu digo contexto, você tem que entender o ser humano e de como ele percebe essa dor no joelho. Isso é muito importante, porque o que é dor para mim pode ser totalmente diferente para você e pode ser totalmente diferente para quem não está assistindo. Haja vista o limiar de dor de uma mulher e do homem. Você entende? Então, dor é multifatorial. E eu não posso chegar para uma pessoa que está com a condromalácia, que é algo simples, mas ela tem medo de subir uma escada porque aquilo está gerando dor, e eu dizer que aquilo é uma besteira. Então, sim, se uma pessoa tem um problema com condromalácia e ela me dá um tempo hábil e eu entendo o contexto onde ela está inserido e os anseios que ela tem, e através disso eu teço ali a minha aplicabilidade de conduta, sim, ela volta. Exemplo, uma pessoa que é corredora e ela vai correr e ela sente aquela dor no joelho, seja na aterrissagem ou seja na fase de propulsão. E o que eu digo a vocês profissionais escutem o seu paciente. O meu primeiro encontro, ele dura geralmente 1h30, quase que 2 horas, porque eu quero entender todo o contexto daquela pessoa, do acordar ao dormir, até a forma com que ela está vivendo aquela dor, o que aquela dor patellofemoral tirou dela. Então, às vezes a pessoa está treinando, faz tudo, mas tem um determinado movimento que ela deixou de fazer, né? Ela está sendo o que a gente chama de um cliente evitativo, porque aquilo ali gera dor. Se ela começa a evitar aquele movimento, o cérebro dela, por mecanismo de defesa, está vendo que aquela estratégia é a melhor para evitar. E nós, enquanto profissionais de educação física e fisioterapeuta, não tem que chegar para ela e dizer você vai, você pode. Não, a gente vai criar estratégias dentro do âmbito do exercício para fazer com que o cérebro, tendo aquele mesmo aporte mecânico que outrora gerava dor, agora não gere mais. Ou seja, de uma forma simples, eu quero só contextualizar minha resposta, é que certos movimentos possam gerar o que a gente chama hoje na ciência de nocicepção. O que é essa nocicepção? Vai chegar no teu sistema nervoso central um sinal de alerta. E o sistema ele vai ali dizer para você, vai doer ou não vai. Então, nós, enquanto profissionais, podemos sim criar estratégias para que essa nocicepção chegue, mas o sistema nervoso central, a nível lá de tálamo e centros superiores, não gere essa dor como um caráter de defesa. Porque já dizia Kendall, a dor crônica parece não ter um sentido lógico, só faz sofrer quem a tem. Então, a dor produzida de forma crônica não tem sentido para o ser humano, só faz sofrer quem a tem. E nós podemos, através do exercício, fazer essa dor ser minimizada. Agora, o exercício tem dose. E nós é que somos ali o dosador entre estímulo e resposta. Então, não tem uma receita, entendeu? E não tem uma técnica. Nós não somos técnicas. Nós somos a aplicabilidade de um acervo de leitura. E cada cliente é único, tá? O mal da educação física e da fisioterapia, mas eu vejo isso muito mais na educação física, é limitar o nosso campo a técnicas, né? Eu tenho hoje aí, você vê na fisioterapia, eu tenho um FNP, eu tenho osteopatia, eu tenho quiropraxia, eu tenho, enfim, uma infinidade de manobras, mas ali é aplicada por um fisioterapeuta. Ele é maior do que qualquer técnica. Você vê agora na educação física, vem agora uma enxurrada de gente, mobilidade para cá, explodiu o core. Aí o core não deu jeito na coluna, porque viu que rigidez não funciona se eu não tiver mobilidade. Eu tenho que usar essas duas valências para ter ali estabilidade. Então, o cérebro ele usa de rigidez e de mobilidade para que eu possa ter um corpo estável.
E a galera estava pensando que estabilidade é algo que seja rígido. E viu que core não dava certo para quem trata para tratar dor lombar. E aí o core já deu uma apaziguada, veio agora o quê? Mobilidade. E agora é mobilidade, 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 mobilidade. E eu até entendo as pessoas falarem tanto de mobilidade, porque é muito mais fácil falar de mobilidade, né? Nós somos seres articulados, então vender mobilidade para você é muito mais fácil, né? Do que eu vender mobilidade para uma parede. Tu entende? Então, eu acho que nós temos um acervo muito grande e a gente tá pecando em canalizar para modas. O que eu vejo isso é modas. Por isso que eu, na minha página, eu mudei, né? Estava parecendo muito profissional do movimento. E aí, quando todo mundo está indo para um lugar, eu convejo para outro. Então, eu botei lá na minha página, eu sou profissional do exercício. Porque movimento não é a solução para tudo. O exercício, sim. Porque exercício você direciona, capacita a estrutura e você consegue ali mensurar volume, intensidade, você consegue ter ali, contextualizar a tua conduta. O movimento por si só, não. Aí você me diz, mas Emerson, como assim? Veja bem, se movimento por movimento fosse tudo isso que falam, carteiro era de inox ou não? Quem se movimenta mais do que um carteiro, ou um pedreiro, ou um guarda de trânsito por dia? O cara está em pé no sol, subindo, é descendo, o carteiro, não existe quem caminhe mais do que um carteiro. Então, como é que eu vou vender movimento para um cara desse? Então, eu vou chegar para o carteiro e vou dizer, olha, você está precisando caminhar. E ele vai chegar para mim e vai dizer, antes ou depois do expediente, porque eu sou carteiro. Então, tu entende como é que é? A educação física, ela mudou, ela está assim. E a gente, nós, educadores profissionais de educação física, nós temos a barganha que nenhum outro profissional tem, que é o treinamento de força. E quando eu falo de treinamento de força, eu não estou aqui falando de hipertrofia, não. Venderam a educação física errada. Porque quando eu falo de treinamento de força, você agora, se você estiver me assistindo, você não consegue prender o seu xixi sem fazer uma isometria da musculatura que compõe o assoalho pélvico. Não tem como você aí não fazer isometria. Se eu preciso fazer isometria, eu preciso fazer força. Ora, eu quero que você espirre sem força. Porque lá na UTI eu tenho que colocar a sonda e aspirar? Porque o paciente ele não tem força para expectorar, para tossir, para cuspir, ele não tem força. E aí é que eu te digo, quando eu digo vou tratar uma lesão de um ombro, fortalecendo aquela estrutura, aí você vê as pessoas fazendo o quê? Rotação interna, rotação externa. Assim, não é maldade, é falta de leitura. Porque se eu sei que eu tenho ali na minha cintura escapular, e eu sei que eu tenho a musculatura do manguito corrotador, que compõe muito pouco, ela contribui pouco demais para a mobilidade. O intuito de manguito rotador é estabilizar. Ele trabalha como estabilizador. Então, se eu tenho algo que estabiliza e eu trabalho essa musculatura dentro de cadeias, eu vou fazer com que, na hora de um arremesso, um jogador de vôlei, que ele tem uma potência muito grande na hora de sacar, ele tem que ter uma musculatura antagônica àquela potência. O músculo ele tem que ser antagônico igual aos propulsores do saque. E aí é que eu te digo, quem faz isso? É força. Só que agora eu tenho que ter força dentro de um espectro excêntrico, controle de carga negativa, porque eu estou dando uma porrada de forma concêntrica, gerando força ali para aquela. E o sistema, o cidadão que está dando a porrada, ele não está nem aí para quem vai frear, para quem vai manter a cabeça do húmero dentro da cápsula. E isso cabe a gente. E isso é treinamento de força. Mesma coisa para minhas pacientes de 103 anos. Como é que eu vou fazer uma mulher dessa levantar, sentar, fazer xixi, ter força para segurar o xixi do sofá até a privada, se eu não treino força com ela? Então, quando eu falo treinamento de força, eu quero que a galera esqueça hipertrofia. Hipertrofia é um ponto.
O treinamento de força ele é versátil. O treinamento de força ele é versátil. E nós que entendemos da aplicabilidade desse tipo de treinamento. Veja só você, eu consigo, através da escolha do tipo de contração, diminuir lesão naquele músculo, diminuindo lesão no músculo. Se eu diminuo lesão, eu diminuo o quê? Processo inflamatório, irritantes químicos, eu diminuo nocicepção no sistema nervoso central dessa pessoa. Eu vou diminuir dor. Então, se eu escolho o tipo de contração que vai fazer com que eu gere força e diminua lesão tardia, eu não vou assustar esse sistema que já está de TPM, causando força até para subir uma escada. E é por isso que eu trago a pessoa para dentro da sala de musculação. Mas olha, eu quero treinar na praia. Não vou. Eu levo o time para onde eu sei jogar. Eu já passei desse estágio de ir atrás do cliente. Hoje, se o cliente ele quiser resolução, eu resolvo. Agora, dentro da minha temática, dentro da minha aplicabilidade de conduta. Eu duvido alguém aqui que está assistindo a gente ligar para o neurocirurgião e pedir a ele uma consulta e dizer que isso é, e tirar ele do local de trabalho dele. Não tira. Né? Não tira. Nós que temos essa versatilidade, uma vez que ainda não temos dentro da sociedade aquela autoridade, e agora eu falo de autoridade, não que nós sejamos autoridade em nada, mas quando eu falo dessa autoridade uma pessoa pega um exame de imagem, leva para um médico e depois leva para você, para pegar o que é que tu acha daquilo. Pessoal, me ofereceram cirurgia, o que é que tu diz aqui? E você olha, mais do que um exame de imagem, você está vendo a pessoa do seu lado. E a partir disso aí você tecer ali, dizer, olha, não precisa de cirurgia. Você tem aí um tempo hábil para me dar, porque através da aplicabilidade da conduta do profissional, você não precisa de cirurgia para isso. Então, a educação física e a fisioterapia, mas eu vejo isso muito mais na educação física, tá? Ela precisa de um nome, de uma modinha. E o treinamento de força hoje, na cabeça de muitos profissionais, é só para hipertrofia. É só para o bumbum, para o abdômen, para o bíceps, para o peitoral. O que não é importante, porque se você usar de sua expertise profissional, se isso é o anseio do seu cliente, você vai devolver isso a ele, porque a gente precisa gerar renda. E isso é importante também, mas não é só isso. As minhas clientes hoje que chegam para mim com patologias lombopélvica, escapulotorácica, cérvico-escapular, e depois que a gente trata, ela diz, mas agora vamos em busca de performance. E a gente vai lá e dá performance a ela. E eu tento colocar na cabeça que o corpo desenhado do jeito que ela quer é um conjunto de causas, né? É contexto. E aí você começa a aplicar ciência e falar dessa ciência para aquela pessoa que está recebendo. E dentro desse contexto, a educação física cresce. Agora, não dizendo que a minha aplicabilidade é melhor do que a tua, porque nessa área aqui eu domino. Não, entendeu? Eu vejo muita gente falar do treinamento de força treinar em máquinas é perda de tempo. E aí, assim, uma pessoa dessa, ela está sendo infantil, ela está tirando no próprio pé, ela está cuspindo no prato que ela pode comer um dia. Porque se eu digo a você que treinar em máquina é inútil, aonde eu consigo treinar força com uma pessoa de 140 quilos de forma segura? Eu consigo botar uma pessoa de 140 quilos no leg para ela vencer a metade do peso dela, entendeu? Dentro de uma cadeia fechada, gerando co-contração, deixando o ambiente ali totalmente confortável, treinando força de forma segura. De forma segura. Muito melhor do que eu botar essa mulher para fazer movimento natural. Uma mulher dessa faz uma cócoras, ela não vai levantar, meu amigo. Um homem desse não vai levantar. E dentro da musculação eu consigo fazer com que seja seguro. Mas fora o risco de lesão. Você entende? Então, é contexto. Eu trabalho, já quando acabar aqui, eu vou postar uns vídeos onde eu faço o treinamento de força, vai ser até uma sátira. Eu estou fazendo uma remada, depois eu começo a fazer variabilidade de movimentação, depois eu vou para trabalhar a cadeia cinética fechada para mobilização do ombro, e nos três eu vou dizer que eu estou treinando força.
Mas o nome mobilidade é muito bom, é muito fácil. Porque é muito fácil eu falar de flexo e extensão de ombro, mas é complicado eu falar de fatores de transcrição e diferenciação celular. É difícil eu falar da récula da célula que é rica em material genético, que é mioblasto. O treinamento de força, ele não é difícil, ele é complicado de ser falado. Então, se eu tenho um assunto aqui que é mais facilzinho para eu falar, que é mobilidade, né? Eu vou falar de mobilidade, vou falar de eixos e planos, né? E vou vender mobilidade para uma pessoa que é articulada. É muito fácil, não é verdade? Muito. Agora, bora lá. Eu quero trabalhar. A gente sabe que hoje o treinamento de força ele gera, a depender do tipo de contração e intensidade que tu está ali aplicando no teu cliente, ele vai gerar aquela dor tardia. A dor tardia ela vai ser gerada. Só que ela vai chegar a um ponto que essa dor ela cessa, porque o cérebro já foi antagônico a essa dor e já gerou respostas para não sentir dor. Beleza, a dor para, mas o processo de hipertrofia ela para? Não. O processo de hipertrofia continua. Então aquela ondinha de sem dor, sem ganho é falácia, porque eu posso treinar sem que haja dor e eu ter ganho hipertrófico, ou seja, eu posso ir aqui para o Shopping Rio Mar pela Via Mangue, eu posso ir pela Avenida Boa Viagem ou eu posso ir pela Ibiribeira. A hipertrofia, eu posso gerar ela através de um estímulo que cause dor ou não. Você entende? Então, agora como é que eu sei disso? Me aprofundando, lendo. Lógico que eu não sou detentor ainda, né? Eu não sou um Sérgio Caú da vida, mas eu consumo o que ele fala. Eu não sou um Carlos Ogrunowicz, que aqui é tudo brasileiro, mas eu consumo o que o cara publica, né? Um Irineu Turco, que é tudo daqui, são doutores e são profissionais da educação física. E eu consumo o que esses caras falam para que a minha aplicabilidade seja mais assertiva. E eu, quando ouço alguém falar, eu não ligo para a fisiologia do treinamento de força. É muito complicado isso, tu tá entendendo? Porque até você, que é um profissional que hoje delega seu tempo para trabalhar com mobilidade, não existe. Mobilidade sem força é utópico. É utopia imaginar isso. Enfim, é contextualizar. É olhar o contexto, é ser grande em relação a isso. E nós, profissionais de educação física e fisioterapia, somos maiores do que técnicas. Entendeu? E é para a galera entender essa questão aí de que a gente é mais do que a galera imagina só de um trecho, só de um ponto de vista. Professor, primeiro de tudo, tenho que te agradecer de novo. No YouTube, nós batemos recorde de compartilhamento, tá bom? Até agora, você tá igual o Cristiano Ronaldo, quebrando recordes. Por quê? Oxe, Porque a gente tinha um recorde de 10 compartilhamentos simultâneos. Chegamos à marca de 64, com 200 pessoas simultâneas em todas as plataformas digitais. Meus parabéns, professor. Outra coisa também, eu tô arrepiado, cara, é incrível. Outra coisa também, teve aqui um cara falando assim, professor, eu sou da USP e queria saber quando é que o senhor pode se inscrever como professor daqui, em Caps Lock, urgente. Então, tem ó, tem uma condições, galera aqui não. botando, esse cara é fera, professor Emerson, né? Vou lembrar. Outra galera, esse cara é demais, esse cara é fera, esse cara é muito fera. Então, assim, professor, você tá igual a Cristiano Ronaldo, cara. Mas é o Emerson quebrando recordes, tá bom? E é o seguinte, vocês estão vendo, galera, que o modelo do podcast é 1 hora, e eu sei que a galera também está reclamando, porque são poucas perguntas que eu deixo a galera fazer, são poucas perguntas que eu faço. Calma, galera, calma. Vai ter um espaço, entendeu? Que a gente da Brasil Atlético está investindo para montar um espaço para receber o convidado para fazer de fato um podcast, entendeu? E vocês deixaram o professor emocionado. Isso é incrível, cara, isso é incrível. Eu tô arrepiado, eu tô emocionado também, cara. Eu tenho que segurar aqui, mas eu tô emocionado, porque isso nunca aconteceu aqui. A gente vai montar o espaço Obrigado, e né? quando a gente montar o espaço, nós vamos trazer todos os convidados que nós já trazemos aqui e que ainda vamos trazer. Como também tem vários colegas de professor Emerson que também vai vir para cá. Tem muito convidado fera que ainda vai vir. Calma, calma, vocês vão ver tudo, tá? É o seguinte,
Professor, eu vou fazer um acordo com a galera aqui. Eu vou primeiro partir para a pergunta da galera, tá bom? Porque se estourar o tempo, Eu a não tenho galera pressa teve as perguntas. de abrir de novo. Não tem estresse, não. Pronto, a Tô gente abre livre. de novo. E aí, primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a pergunta da galera e depois a gente volta para as nossas, tá? Porque aí é o seguinte: porque aí a galera tem as perguntas respondidas, entendeu? Que é em questão a prioridade. Pô, chegar à marca de 200 simultâneos é impressionante, tá? Graças a Deus. Deus É abençoe. impressionante, é impressionante, é impressionante. Assim, a galera, vamos abrir a pergunta da galera, pergunta do público, né? O que o público tanto quer saber, quer extrair do professor? Imaginaram fisioterapia, professor de educação física, osteopata, profissional em conjunto. Então, a primeira pergunta: eu menciono quando a galera quer se identificar. Quando a galera não quer, eu não menciono, tá bom? Então, assim, primeira pergunta. E também respondendo só uma questão aqui que a galera falou assim: por que você olha tanto pro lado? Porque eu tô olhando aqui, galera, pro computador. O computador tá aqui, ó. E aqui tá onde eu tô vendo o YouTube, Ente, o Spotify, enfim, tô vendo o Twitch, tô vendo outras plataformas, tá? Facebook. Então, para eu estar acompanhando a galera, eu não estou ignorando o convidado, eu estou olhando as outras plataformas. Então, assim, o que a educação física e fisioterapia podem oferecer em conjunto para a reabilitação à saúde do indivíduo? Claro que essa pergunta já foi respondida, Foi. tá? Essa pergunta já foi bastante respondida. Então, assim, a galera concordando, eu vou passar para a próxima, tá? Porque essa pergunta, de fato, ela foi respondida, tá? A gente teve aí essa aula, tá? A segunda pergunta é o seguinte: é... cadê? Ó, peraí. Saiu aqui, peraí, tá, galera? Peraí, espera aí que saiu aqui. Vocês esperem um pouquinho aí. É o seguinte, ó, a galera aqui tá participando. Meu Deus do céu, hoje tá incrível. Eu não esperava por isso, não. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eita, meu Obrigado. Deus do céu. Ó, professor, os métodos de PNF e FNP podem ser utilizados como mobilidade? Poderia explicar um pouco sobre eles? Beleza. Bora Partiu lá. de um fisioterapeuta, tá? Tá. Tudo, tudo que gera movimento é mobilidade. Então, o que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou FNP? É você, né? Geralmente aí realmente é a fisioterapia, porque ali são pessoas ali que estão, né, com déficit realmente de vencer a gravidade. Ele não consegue gerar força, ele gera ali uma contração, mas ainda geralmente, né, ele não consegue vencer a gravidade, mas o sistema nervoso central está ali imbuído de mandar esse estímulo. E através daquele reflexo de estiramento, você consegue sim fazer aqueles padrões. Só que hoje, dentro do que eu estudo e dentro do que eu vejo contexto, eu acho que o FNP ele vai além de padrões, entendeu? Eu acho que se você conseguir atrelar o FNP, a tarefa proposta no dia a dia do indivíduo, você vai ter muito mais resultados. Como? Ao invés de eu fazer um reflexo de estiramento em rotação interna, em extensão, para buscar flexão e rotação externa, eu prefiro fazer com que eu crie um ambiente onde eu diminua esse arco de movimento e eu faça basicamente uma tarefa de levar uma colher à boca. Isso é muito mais funcional e muito mais prático para o cérebro entender, uma vez que ele já teve esse aporte antes, a pessoa ela passou uma vida comendo e de repente agora ali, ela por conta de um déficit ou por conta de algum prejuízo neurológico, ela não estava fazendo, mas não ficou lá, não tem lá as tramas neurais que são responsáveis por esse movimento. Então, ao invés de eu fazer esse trabalho com esse arco todo de movimento, eu prefiro reduzi-lo e trazer para a função. Então, é algo que eu deixei até anotado ali. É você trabalhar o FNP além de padrões. É você trabalhar o FNP associado à função. E o que é que você quer com o FNP? Melhorar a irradiação. E você pode trabalhar também, eu faço isso muito no acidente vascular cerebral,
trabalhar o mesmo padrão de movimento com o membro que está ok. Porque quando sai o comando, sai para os dois, entendeu? Então você pode fazer com um membro que não tem acometimento e esse membro você usar como um espelho, por assim dizer, entendeu? Então você associar o FNP à tarefa, né? É você contextualizar de forma clínica o que a ciência traz para a gente. E isso é prática. E quem está com a prática somos nós que estamos lá na ponta, entendeu? Então, a resposta é sim, eu posso usar FNP para mobilização. É lógico, você pode usar tudo para mobilização, tá? Agora, é entender o motivo pelo qual você está aplicando aquela conduta. Eu posso usar o FNP além de padrões, né? Porque eu não sei se você consegue analisar, mas esse padrão aqui não é um padrão que você vê todo mundo fazendo o dia todo na rua, né? Você não vê padrão de rotação interna, rotação externa, extensão, flexão, mas você vê alguém atendendo o celular, você vê a pessoa escovando o dente, você vê atacando o sutiã, você vê, enfim, o que eu quero dizer é função, é atrelar conduta à função, desde o FNP, a RPG, a musculação, a osteopatia, a quiropraxia, é função. De nada adianta eu ter uma aplicabilidade se aquela aplicabilidade não vai ser replicada no dia a dia do meu cliente, tá? Mas a resposta é sim, pode sim. Espero ter ajudado aí. Então tá aí para a galera a resposta, tá? Referente à questão. E é o seguinte: o Fisiocortes colocou aqui. Somos um canal de fisioterapia, temos 50 mil seguidores. Queremos saber se podemos fazer recortes para poder publicar como nossa divulgação. Vocês autorizam? Eu autorizo. O senhor autoriza também? Beleza, Ok. pode O sim. professor também autoriza. Agora fique claro. Primeiro o recorte vem do canal Brasil Atlético e depois de vocês, tá bom? Então vocês estão autorizados, só esperem a gente fazer o recorte para depois você fazer, tá? Isso aí é tranquilo. E é o seguinte. A segunda pergunta é uma pergunta muito curiosa, muito curiosa. É o seguinte: as pomadas fisioterapêuticas, como Fisioforte, realmente ajudam no alívio de dores localizadas? Qual a sua opinião sobre esses métodos abordados? Bora lá. Primeiro a gente tem que entender o que é dor. O que é dor? Dor é uma Só um minuto, resposta. mas vá falando, professor, vá falando. Tá. Dor é resposta, né? Dor é percepção. Dor é uma aferência, é um output. Essa dor, ela é produzida. Dor nada mais é do que produção. Então, você produz dor e essa dor foi produzida para que possa te defender. Bora lá. Pomadas. Assim, eu me limito a falar de fármaco, que é algo realmente que eu não domino. Eu prefiro quando alguém me pergunta, Emerson, essa pomada eu uso, esse remédio eu pergunto há quanto tempo ela está usando. E aí ela vai me dar uma demanda de tempo. E eu digo, realmente, se isso resolvesse, você ainda estaria com essa dor? Agora, o que é que acontece? Pode ser que uma pomada, eu não sei se vocês já perceberam, mas é, o trabalho ele tem que ser biopsicossocial, né? Eu não posso mais olhar o ser humano apenas com causa e efeito. A ciência até não me permite fazer essa relação de causa e efeito. Então, eu prefiro muito mais dizer a ela que eu não digo para ela parar de usar pomada se o médico passou o remédio. Eu jamais vou falar isso. Mas, se eu sei que através do exercício, de forma top-down, o sistema nervoso central produz opioides que vão corroborar para debelar ou minimizar esse quadro álgico, esse quadro de dor, qual é o motivo que eu vou incentivar a pessoa ainda a fazer uso de fármaco ou pomada? Então, eu tenho que mostrar a ela que o exercício físico, de uma forma barata e acessível, vai trazer resultados não de forma aguda, como essa pomada pode trazer, mas o exercício físico, além de trabalhar de forma aguda, de forma crônica,
faz com que ele, além de sair dessa esfera de dor, ele ganhe outras valências, como função, autonomia funcional. Você entende? Então, o gatilho do fisioterapeuta e do profissional de educação física é sempre levar para o lado do exercício. Agora, como eu falei lá no prefácio de minha fala, o exercício físico para a sociedade é difícil porque nós somos os únicos seres humanos, nós somos os únicos seres vivos que fazemos o exercício de forma artificial para a manutenção da nossa saúde. Então, é complicado, entendeu? Mas, basicamente, é isso. É entender um pouco sobre dor, e aí eu peço para que as pessoas vão entender um pouco do que é a dor nociceptiva, uma dor nociplástica, uma dor neuropática, caminhos que levam a dor ser produzida, entender que dor é percepção, dor é resposta, então não tem nada que leve a dor para o cérebro, entendeu? Não é, é o cérebro que através de uma ritualística e ele ver que aquilo ali é perigoso, ele vai gerar dor, dor como defesa. Só que nós, enquanto profissionais, temos que criar um ambiente para fazer com que o cérebro entenda que não precisa produzir dor para determinado movimento, entendeu? E é aí que a gente cresce. E é aí que a gente tira a visão, né? Vai depender muito aí da questão do que você está sentindo e tudo mais. Assim, o que é que eu recomendo, pelo menos? Não procure esses métodos de forma sozinha, né? Procure isso perguntando a um profissional, conversando com um profissional, tá? Sempre procure a opinião profissional, como o professor acabou de dar aqui. E aqui a terceira pergunta é o seguinte, é de um colega nosso, tá? Que ele falou que depois vai mandar uma mensagem para você dizendo quem é. Mas você pode imaginar aí quem é. Acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais. Percebo que reabilita os alunos e muitos trabalhos são utilizados força contra a força por manipulação de movimento. Poderia explicar sobre seus métodos de trabalho? Vamos lá, força contra uma força. Eu acho que ele está falando de como eu gosto muito de trabalhar. Eu tô me guiando pela pergunta dele no na minha última intervenção. Eu gosto muito de trabalhar colocando resistência manual, e isso vem da fisioterapia, dentro da sala de musculação, por quê? Principalmente no prefácio do tratamento. Eu gosto de sentir o quanto, mesmo que seja de forma subjetiva, aquele músculo ele vai me gerar um torque quando eu peço para que ela me empurre. E no começo do treinamento até o final, aquilo ali é potencializado. A força que ela tinha no começo do treino é totalmente diferente da força que ela termina. Ela geralmente, 99% dos casos, mesmo fadigada após a sessão de treino, ela consegue gerar mais força. E eu consigo sentir isso, tem essa sensibilidade, tá? Mas tu usa band? Uso. Mas no prefácio do meu tratamento eu uso a mão porque eu mostro para ela que ela está conseguindo produzir mais força em uma única sessão de treino. E a gente traz isso com o quê? Que é o treinamento baseado em velocidade, né? Que é o VBT, né? Que aí você consegue fazer o quê com esse tipo de treino? As pessoas hoje que trabalham com força, se você perguntar aqui, se você botar uma caixinha de resposta aí e perguntar o que é força, você vai ver que a turma viaja muito. A turma vai desde sarcômero a quitina, miosina, tinina, enfim. Mas ninguém fala que força é massa vezes aceleração. É o que o Newton traz, é o que a física traz. Então, a minha abordagem ela está dentro disso, massa e aceleração. Se eu sei que força é massa vezes aceleração, a capacidade que eu tenho de converger minha ótica para a carga que eu vou levantar é de igual magnitude condicionada à velocidade que eu boto para levantar essa carga. Então, eu trabalho muito nesse viés de gerar velocidade, porque para gerar velocidade eu preciso de uma carga menor, né?
elas são inversamente proporcionais. Se eu gero uma carga menor, eu tenho ali um maior conforto cognitivo frente ao meu cliente dentro da tarefa que eu estou propondo a ele. E isso é muito importante, né? Trabalhar com o cliente no âmbito de reabilitar, menos sempre vai ser mais. 2 exercícios, 3 exercícios no máximo, e ali dentro de uma ritualística que cause conforto cognitivo. Ele não pode sair da sessão de treinamento com medo. Ele tem que sair querendo voltar. Seu cliente já tem que sair de perto de você com saudade. Entendeu? Ele tem que voltar para aquilo ali. Então, dentro desse contexto, é por isso que eu uso a resistência manual. Eu gosto de sentir e ali eu já não coloco ele diretamente nos aparelhos, porque de repente o médico já disse a ele, olha, não vai fazer leg por conta da tua herniação discal, que é ruim. E aí muitos caras, né, muitos profissionais ficam putos com o médico, que não é para ficar. O médico, ele não inventou isso na cabeça dele. Chegaram várias pessoas dizendo que ao fazer leg sentia dor. Então, o médico diz logo o quê? Deixa de fazer leg. Mas não é o leg. É a forma que tu tá colocando a pessoa no leg. Né? Tu pode diminuir carga, tu pode diminuir padrões de movimento, tu pode usar viração, direcionamento para gerar uma contração e gerar um sistema nervoso central e assim produzir aquele mesmo movimento sem que a dor seja respaldo do sistema nervoso central em caráter de defesa. Então, não é culpa do médico, a culpa é nossa, que queremos fazer do cliente guindaste, sem que ainda esse esteja preparado para ser. Porque eu tenho um cliente que faz o leg com 420 quilos. Ele quer isso, ele quer fazer com aquilo. Então, eu não posso dizer que aquilo não tem função, que na verdade não tem. Uma pessoa que faz um leg com 420 quilos, qual é a transferência que eu tenho disso para a vida real? Não tem. Mas e aí? É a preferência do cliente, ele quer. Então, faça, meu amigo. Eu vou dizer que aquilo ali não tem função. Agora, eu posso dizer que aquilo não tem função se eu não tiver capacidade de chegar a 480 quilos com ele de forma segura. Entendeu? É dentro dessa perspectiva que nós temos que trabalhar enquanto profissional, tá? Então, espero ter respondido aí. Por isso que eu uso muito isso. Então tá respondido aí, tá? Pra galera. A galera continua elogiando, tá? A galera tá falando que você é um excelente profissional. A Obrigado, galera senhor. tá dizendo também assim, ó, é uma visão diferenciada. Eu não conhecia um profissional da educação física e ao mesmo tempo fisioterapeuta. Muito interessante conhecer uma visão de um profissional que entrelaça as duas áreas. Então, assim, está sendo muito, muito legal. Tem uma pergunta aqui bem Obrigado. interessante, professor. Pretende criar e-books sobre sua visão profissional? Gosto muito da sua aplicabilidade de trabalho. Quais são suas visões dentro da área e em qual momento devemos te olhar como professor de educação física e como fisioterapeuta? Boa. Primeiro, temos sim plano de lançar e-book. Eu tenho um sócio e esse sócio é o motivo pelo qual também eu comecei a crescer em ser um melhor profissional, porque Ariel, ele respira e vive ciência. Então, eu não poderia ter essa ótica se eu não tivesse atrelado a capacidade de aplicabilidade prática que eu tenho junto com o que ele traz de ciência. Então, nós temos sim essa. A partir de. Agora a gente só está com os cursos, mas o e-book, a gente vai lançar um e-book dentro desse balizamento entre treinamento de força e reabilitação. Vamos sim. Qual é a continuidade da pergunta? O e-book eu tenho vontade E sim. Quando suas visões dentro das áreas e qual o momento que deve-se te olhar como professor de educação física e deve-se te olhar como fisioterapeuta? a minha visão dentro da área é que, tipo, a gente está perdendo
um campo de atuação, nicho de mercado muito grande, que é a capacidade de reabilitar dentro da sala de musculação. Por que eu digo isso? O paciente que você vai reabilitar, o cliente que você vai reabilitar dentro da sala de musculação é totalmente diferente daquele que está na clínica, tá? E está ali na sala de musculação. E como aquele profissional de educação física que trabalha ali, né, de forma contexto, que foi apelidado de professor de sala, professor é professor, mas enfim, é como eu te digo, a educação física sempre acha um meio de colocar um nomezinho, e aí colocado, né, professor de sala, mas aquele professor ali que trabalha na academia, o que é que acontece? Ele não vai ter uma demanda, nem barganha, nem interesse de resolucionar caso. Ele está ali com a carga do tamanho do mundo para fazer um monte de treino, enfim, para fazer parte do sistema. Vejo hoje no mercado, tem uma galera aí que está disposta a pagar, tem uma galera aí que está disposta a gastar com saúde, mas a quantidade de profissionais que queiram trabalhar com isso não está em comum acordo, entendeu? E é por isso que o nosso curso ele cresce, porque você pode pegar uma pessoa que tem hérnia extrusa e trabalhar com ela dentro da sala de musculação, ofertando um treinamento de força, tá? Como eu falei lá no prefácio da fala, o treinamento de força ele vai além de construir músculo. É só a gente entender que a ação muscular difere da função desse músculo, entendeu? E a gente tem que trabalhar isso, ação e função. Eu sei que uma rosca bíceps vai fazer flex e extensão, mas o meu bíceps ele está presente em vários movimentos da vida diária, tá? É o que eu estou falando, é trazer sempre o que a gente aplica para a realidade da pessoa. A minha aplicabilidade do treinamento de força para uma pessoa que corre é totalmente diferente para uma cliente minha que eu tenho que é advogada, entendeu? São demandas diferentes, são perspectivas diferentes, entendeu? Então, mas o treinamento de força segue essa base, segue essa linha um só, entendeu? O mioblasto que vai me fornecer material genético para que eu ganhe massa muscular, nessas duas criaturas, a advogada e a corredora, são os mesmos. Agora, a forma com que eu vou sensibilizar ele é totalmente diferente, dentro da perspectiva dela, entendeu? É ser humano e contexto desse ser humano, o que é que ele espera do treinamento. Então, a visão que eu tenho para a área é essa. Fisioterapia também. As pessoas hoje também colocaram o nome. Às vezes me ligam e tu faz fisioterapia igual de plano, para você ver como é que é. A sociedade já está acordando porque muitas vezes a pessoa chega e tem um fisioterapeuta para atender 9. E é surreal isso, né? Isso é surreal porque na minha época de estágio eu vi que eu não queria aquilo. Me lenhei um pouco no começo, porque quem é que vai te contratar se não te conhece? Então eu trabalhei de graça, trabalhei por... Acredite, eu trabalhei eu até brinco até hoje, que eu atendi uma mulher que era um pouco sacrificada no âmbito financeiro, mas ela tinha um AVC, e para eu trabalhar com ela eu pedi só um almoço. E a gente ficou ali um tempo, e essa mulher voltou a andar, voltou a se movimentar, e eu saí, mas não é dinheiro a ótica. Eu precisava trabalhar, e ninguém ainda me conhecia. Mas eu não queria trabalhar em clínica, porque se eu entrasse, a depender da clínica, eu ia fazer parte de um sistema, né? Sistema de guia. 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões. Tanto é que a única clínica que eu indico aqui hoje é a clínica onde trabalha um amigo meu fisioterapeuta, que é Rafa, que é a Fisiocenter, Fisioforma, algo assim, no Poço da Panela. E aqui em Boa Viagem trabalha a minha amiga também, Nara, que eu sei que tem uma perspectiva do movimento, entendeu? Enquanto aplicabilidade de conduta. Não que outros assim não façam, Perfeito. mas eu prefiro trabalhar dentro dessa Dessa ótica. direção, Ariel, né? meu sócio. Ó, É eu isso. convido o Ariel a entrar já já, tá? Quando forem demonstrar os trabalhos, tá?
Eu convido o Ariel a entrar, tá bom? Quando forem demonstrar seus Não, trabalhos, para que ele também boa. possa falar um pouco, fazer a apresentação. Professor, Ariel é o Monte. seguinte, professor, estamos chegando na última pergunta e o Ah, mais que eu é o seguinte, Tiago Silva comentou: Professor Emerson, sou estudante de educação física, muito obrigado por me salvar na prova de fisiologia que terei semana que vem. Então, então assim, tem gente pegando coisa cola boa. na live de hoje. É o seguinte, a Coisa galera tá boa. perguntando aqui sobre espaço físico do podcast. Galera, vai ter, calma, vai ter. É um projeto que está tendo seu andamento, mas vai ter e os convidados vão retornar. Fiquem tranquilos, tá bom? Vai acontecer. Ó, é o seguinte, a última pergunta do público seria assim: é uma pergunta interessante, é uma pergunta interessante. O que você vê para uma educação física mais unida e uma fisioterapia mais acessível? A educação ela vai dentro da vaidade do ser humano, entendeu? O ser humano por si já carrega em si o dom de ser. Somos instantes e no instante a gente não é mais nada. Então, o ser humano não concordar com a tua conduta, não concordar e ali eu ficar com aquilo para acordo com a tua conduta, concordância, entendeu? Então, unir, o que é que a gente tem que unir? É os pilares da educação física, que é exercício, né? Movimento, força, é, potencializar a autonomia funcional. Eu tenho esses pilares. Se você quer trabalhar com a sua mobilidade e sua mobilidade, massa, velho, vai ter o teu nicho de público aí. Tu só não pode dizer que isso é melhor que o meu. E eu, de contrário, é verdadeiro. Eu não posso dizer que a minha aplicabilidade dentro da sala de musculação é melhor que a tua. Agora, eu não vou levar o time para onde eu não vou ganhar. Um dos meus slogans aqui em Recife é: se eu não melhorar o quadro que você se encontra, eu devolvo todo o dinheiro investido, que não é pouco. Você entende? Então, eu confio demais no treinamento de força, eu confio na educação física, eu confio na fisioterapia, a ponto de dizer isso. Entendeu? E jamais, em tempo algum, eu tive que fazer devolução de honorários. Então, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou vendendo. Eu tenho que acreditar naquilo. E como eu torno a fisioterapia mais acessível? Depende de você, velho. Eu sou um acessível, eu tô entendendo no âmbito de pagamento, de preço, é isso? Essa acessibilidade. Porque, velho, tipo assim, nem todo mundo tem plano de saúde, né? Plano de saúde hoje é uma fatia pouca do mercado. E o que é que acontece? Eu tenho um horário no meu dia para trabalhar com pessoas que têm uma renda escassa. Então, eu dou acesso a essas pessoas. E aí, o que é que acontece hoje? Se você cobra um valor ínfimo, você é chamado de prostituto. Mas se você é um profissional medíocre, que não lê, que não estuda, mas que está dentro de um ambiente onde você consegue potencializar o valor da sua sessão, você é um profissional bom. Porque a gente olha muito para o financeiro, o que é muito bom. Eu vivo hoje num conforto,
porque eu faço do financeiro, eu faço do dinheiro com que ele seja o meu servo, mas eu não posso ser servo do dinheiro, entendeu? Então, eu tiro horas do meu dia para trabalhar com pessoas que podem pagar 20, 30 reais uma sessão, entendeu? Se não fosse eu, essas pessoas iam ser curadas apenas pela fé, porque o SUS é 2, 3, 4 meses de espera. Não tem um plano de saúde. Então, eu tenho barganha para dar esse meu horário, para, como eu falei aqui anteriormente, me dê um prato de almoço, moça. Eu venho lhe atender aqui. Como eu já conversei com pessoas de dizer, ó, eu só posso te pagar 200 reais por mês, sei lá, 12 atendimentos por mês. Eu nem sei quanto é que sai. Eu digo, tudo bem, né? Não faço de graça porque ninguém dá valor, entendeu? E se preciso for, faço. Porque eu creio que quando eu jurei lá na minha colação de grau, eu disse que eu ia ajudar o próximo com as minhas profissões. Eu não disse que ia ajudar o próximo dependendo do valor da sessão que ele me pagasse. Então, lógico, eu tenho pessoas que chegam a me pagar 200 reais por sessão, mas também tem essas pessoas que não têm condições de pagar isso, e eu delego meu tempo, sim, a essas pessoas que são a pirâmide, né, a base do país. Então, se a acessibilidade que ele me perguntou é dentro desse contexto, vale a pena olhar isso. Sei numa comunidade, né? Aqui mesmo em Prazeres, eu já fui aqui atender no asilo, em Sotave, atendia 12 idosos de forma gratuita, entendeu? Então você pode dar acesso a... E se não fosse essa minha ótica, vamos supor, uma pessoa que é uma diarista, como é que ela ia pagar um personal trainer? Tu entende? Mas através dessa ótica eu pude oferecer a ela esse contato com esse mundo que é muito longe dessas pessoas, né? Uma pessoa que é diarista, como é que ela cobra numa diária 100 reais? Como é que vai te pagar 100 reais? Não tem como, é surreal, né? Então eu fui já personal dessa diarista por um ano, né? Ela teve uma queda de uma escada, teve fratura de C3, C4 e C5, fez uma artrodese e teve déficit de função. A fisioterapia liberou, mas aí ela veio me contratar como fisioterapeuta. Eu disse que agora ela precisava de força para ser mais autônoma. E aí foi que eu conversei, ela estava no benefício, enfim. E eu dei esse acesso a ela, a gente ficou um ano, e essa mulher hoje é totalmente funcional, já voltou a fazer suas diárias aí. É isso, é olhar o ser humano. E assim, galera, estão encerradas as perguntas, tá bom? Perguntas do público, todas respondidas. Vocês absorveram muito conhecimento do professor, certo? Obrigado por lotar a caixa de perguntas. Obrigado por participarem. Muito obrigado por tudo. Professor, chegamos à marca de 70 compartilhamentos no YouTube. Nós batemos no total, tá? 200 simultâneos com mais de 1.300 acessos. Então, o seu trabalho ele é magnífico. Obrigado. E muitas pessoas estão dizendo, exemplo, Emerson, eu não conheço você, mas parabéns pelo ser humano que você é. Eu considero sim a ajuda em primeiro lugar. Deus te retornará. Então, assim, você, cara, é incrível. Você é incrível. Obrigado. Meus parabéns, você é incrível. Eu fiquei muito emocionado hoje, tá? Porque eu não esperava que fosse ter toda essa repercussão. E assim, no final, tá? Pra galera, eu deixo aqui para o convidado poder mostrar um pouco mais do seu trabalho. Então eu queria, professor, por favor, que você mostrasse um pouco mais do seu trabalho, depois você falar um pouco sobre os seus trabalhos. Eu vou dar abertura para o professor Ariel entrar, se ele estiver aqui na live,
para poder falar sobre o e-book. Então, assim, a gente deixa o e-book pelo final e eu queria que o senhor agora falasse dos seus trabalhos, por gentileza. É, primeiro é sempre agradecer a ele, né? Que é por ele, Deus, Jesus, ele tem me presenteado muito, até pela qualidade dos clientes que chegam a mim. Eu peço para que Deus ele guie pessoas que, através da minha aplicabilidade de conduta, eu consiga melhorar a vida delas. Graças a Deus isso tem acontecido. É 100% de desfecho positivo, graças a Deus. É, Foi dentro dessa temática, foi dentro dessa procura tão grande e eu não dando vazão à quantidade de pessoas que me procuravam. Conheci Ariel na pós-graduação e por termos pensamentos, horas antagônicos e hora que converge para um ponto, a gente teve essa afinidade e lançamos isso aqui, que é o elo perdido entre o treinamento de força e a reabilitação. De como isso aqui tá salvando pessoas, tirando pessoas de cirurgias, tirando pessoas de estado de depressão, tirando pessoas da cama e trazendo para a função. Esse elo, esse nome foi Ariel que sugeriu, e de pronto eu aceitei, porque realmente é uma lacuna que existe entre o treinamento de força e a reabilitação, né? A sociedade, ela entende a sala de musculação como algo que é para esculpir corpo, né? E nós estamos hoje usando o treinamento de força para traçar um paralelo entre periferia e centro superior para devolver autonomia. Então, a gente começou agora em setembro com o módulo 1, que foi construindo, cadê aqui? Construindo o elo entre força e reabilitação. Saber quando eu vou potencializar um treino com ênfase na contração excêntrica, concêntrica, isométrica. Entender um pouco, mesmo que seja de forma superficial, que dor é percepção, é resposta, é um output, né? E dor é uma produção do sistema nervoso central através de um ambiente que seja perigoso. E através do exercício, a gente pode diminuir ocitocinas inflamatórias, a gente pode potencializar a produção de forma endógena de opioides. Então, a gente pode fazer o exercício algo antagônico à produção de dor. Tu entendes? Então, foi dentro dessa esfera que a gente criou esse curso. E a gente vai vir agora com o módulo 2, que é o treinamento de força na reabilitação do joelho. A gente vai vir agora com o módulo 3, que é o treinamento de força na reabilitação lombopélvica. E em dezembro, fechando o ano, o módulo 4, que é o treinamento de força na reabilitação do complexo escápulo-torácico, ali, ombro, enfim. Quando eu tenho que entrar, qual a melhor intervenção. E lembrando aqui, você que vai para o nosso curso, você não vai sair de lá com receita de bolo. Você vai sair de lá pensando conduta. Você vai sair de lá tentando entender um ser humano e, como eu falei aqui, como eu vou prescrever um treinamento de força para uma pessoa que está ali querendo correr, que tem a perspectiva que através daquele treino melhora, e como eu vou prescrever um treinamento de força para uma pessoa que nunca entrou em uma academia. Eu tenho esses dois vieses, entendeu? Eu tenho um aluno, eu estou preparando o material dele para divulgar, o cara com 49 anos nunca entrou numa academia. Então, o que ele conversa comigo é que ele acha que aquele âmbito ali não era para ele, que era para as pessoas saradas, que era para as pessoas jovens, que era para a pessoa, né? Então, é isso que o curso traz. Fazer você pensar não fora da caixa, porque a caixa, na verdade, nunca existiu. É só você pensar a aplicação da conduta, né? Entender por que você passa 3 de 8 ou 3 de 20.
Entender que não é a repetição interessante, e sim o tempo sob tensão que aquele músculo passa vencendo uma determinada carga, que pode ser leve, moderada ou intensa. Né? O que é isso dentro da ciência? O que é que a ciência traz como intensidade? O que é que a ciência traz como moderado e como leve? Porque a gente sabe que é antagônico a percepção subjetiva de esforço do cliente. Para ele foi intenso, mas o treino foi leve na ciência. Então, Perfeito. o nosso elo é isso, é fazer os profissionais da educação física repensarem o treinamento de força. E aí eu vou pedir para você, eu vou te mandar os folders que eu tenho, e se tu puderes divulgar aí na tua página, Claro, vai ser de grande claro. valia, porque a gente está começando, a gente é pequeno, mas um pensamento é grande, o pensamento é que não de sermos, quando eu falo grande, eu quero que vocês entendam, sempre será as profissões às quais eu devo respeito, tá? Que é a educação física e a fisioterapia. Emerson, tu ama mais qual? Nenhuma das duas. Eu respeito, entendeu? Às vezes, quando você bota amor, complica as coisas. Então, eu atendi aquela senhorinha que me pagou com um prato de comida porque eu respeitei ela. Eu não amava, entendeu? Mas por respeito, eu fui lá e atendi. Então, é respeito que a gente tem que ter. Então, respeito essas duas profissões. E tendo isso como base, a gente lançou e tem dado muito certo. O feedback que a gente tem dos alunos é tipo assim, geralmente você faz um curso e na segunda-feira você acha que vai aplicar tudo. É diferente da gente, né? Você faz o curso e vai entender agora o contexto, né? Eu tenho uma cliente que ela tem medo de descer escada. Descer escada, eu estou trabalhando que grupo muscular? Descer a escada, qual é a fase de contração que está tendo ali? Opa, é excêntrica, controle de carga negativa. Como é que eu posso replicar isso dentro da sala de musculação? Como é que eu posso gerar um ambiente ali cognitivo? E a gente trabalha muito com cognito afetivo para que ela se sinta segura e, de repente, naquela sessão, ela já desce o degrau sem sentir dor. E a professora diz, pô, isso é mágica? Não, isso é ciência sendo aplicada. Então, nosso curso é praticamente isso. Quem puder fazer, o link está na minha página, está na página da Ariel. E você, meu amigo, é nosso convidado para estar lá Que e honra. consumir um pouco dessa conduta. E você vai ver que a aplicabilidade é bem fácil, que eu costumo dizer às Não, pessoas, sai do avançado e vem com a gente porque a gente é básico. todo conhecimento é incrível e vindo de você, eu tenho certeza que é genial. Tem aqui, tá? Ó, Daniela está perguntando, professor, o curso também é online? Vocês abrem a live? Como faço Assim, para me inscrever online? veja bem, nós não temos, eu até vou fazer a proposta aqui a você. Eu e a Ariel, a gente não Certo. tem barganha de operacional para fazer um curso online ao vivo lá. Se a gente puder sentar e você, como é o cara da tecnologia, ver que tem condições de fazer ao vivo e online, a gente faz para o Brasil todo. Não, com certeza. Com E certeza. a gente Pronto, então para tá sentar, eu, registrado. você e a Ariel, e aí a gente já entra aí para Com jogar para o Brasil todo. certeza. E isso para mim seria um prazer estar registrado aqui, que a gente Tá vai bom? ver a possibilidade de abrir o curso online, né? Até porque, como o Daniel e outras pessoas também querem ver de outros lugares. Eu queria que o Pronto. professor Ariel, se ele pudesse entrar aqui, para Será ele que ele está falar aí? rapidamente com o senhor sobre os e-books, né? Eu convidei aqui o professor, vamos ver se ele pode aceitar, ele está aqui na live, né? Vamos ver se ele Ele pode está aí, eu aceitar, acho. porque seria interessante ele entrar rapidamente para falar um pouco sobre o e-book, né? Eu acredito Esse cara é que o bom. professor possa estar ocupado, tá, galera? Esse cara é muito bom. Porque é ele que é o professor, tá? Eu convidei ele aqui, mas eu acredito que o professor possa Entrou estar aí, ocupado. ó. Ó, o professor aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, É, pessoal. Tudo bom? Boa Boa tarde, tarde, professor. professor. Desculpe ele tirar do seu conforto de sábado, tá? Eu lhe convidei Nada, é porque eu rapidamente para tava na vocês França aí. Eu tô aqui para com vocês sono. falarem um pouquinho sobre o e-book de vocês, tá? E o trabalho em conjunto. A gente dá sempre essa abertura. Fica também o convite para você participar do podcast, se tiver interessado, tá?
E eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre o trabalho de vocês em conjunto, tá? Por favor, a voz é de vocês. Muito obrigado pelo convite, né, também do podcast e de estar agora também com vocês. Nem se preocupe, é porque eu tô ali numa aula e aí já estava aí também ouvindo, né, aqui o evento Eu pelo estou Instagram. colocando ele aqui porque ele na foto é mais bonito. Mas, assim, a gente tem essa intenção, eu fico, né, cutucando a Emerson sempre para essa questão da produção acadêmica, né? Então, assim, é importante ter também nossa marca registrada ali em livros e tal. Eu tenho essa intenção de ter não só o e-book, mas ter o livro físico também, né? E eu tenho devaneios, assim, com alguns colegas meus, não só com o Emerson, e a gente juntar, né? Algumas especialidades da gente com, tipo, tem o Way, que eu tava até jogando bola hoje com ele, o Will também, são caras, assim, excelentes, né, em suas áreas e que contribuem bastante também para a educação física. E eu acho que é uma nova leva, assim, que, cara, a gente tenta trazer eles também para o curso, né? O Will já participou com a gente e a gente está tentando trazer o Way também, que tem uma carga na parte de bioquímica absurda, né? É um Pesada. cara muito monstro, né? Então, a gente tenta fazer esses links também. E aí podem esperar que esse e-book vai sair, né, ano que vem, né? Eu tenho produzido algumas coisas já, né? Não está nada formalizado, mas a gente O cara, viu? vai elencar tudo direitinho, né, com os tópicos tudo certinho. Com relação ao nosso trabalho, né, que eu tenho com o Emerson, a gente tem essa parte de formação, né, de professores mesmo, né, e de estudantes também. Inclusive, era até um problema que a gente teve para que os estagiários participassem, porque ficava um pouco realmente mais caro para quem era estagiário. Então, a gente, desde desse curso agora para frente, vai estar sempre tendo ali um valor mais acessível para quem é estagiário, para quem é estudante, né? Mas a ideia é que todos consigam participar e consigam já ir alcançando um pouco também dessa nossa visão que, como assim Emerson falou também, que não é necessariamente nova, né? Assim, talvez seja nova no ponto de vista prático, mas em termos assim da ciência, a gente já tem muita evidência a partir né, desse conhecimento que já é gerado aí pela gente nos cursos, através dos cursos, né? Perfeito. Então, a ideia é realmente trazer a gente voltar um pouco mais para a ciência, mas não só com um olhar, né, nessa perspectiva, não, sempre tudo baseado em ciência, né, que é tudo só artigo e tal, não sei o quê. Não, mas é trazer os insights, trazer os conceitos, trazer essas ideias, né, desses grandes pensadores aí da nossa área, de várias áreas, na verdade, e integrar tudo para a gente melhorar a nossa aplicabilidade na sala de musculação em si, né, da educação física em si. É tirar um pouco o olho também de que aquela máquina ali, né, só faz hipertrofia e tal, até mesmo mudar um pouco do conceito do que é a hipertrofia em si, né? Existem outras adaptações ali neuromusculares que acontecem que são tão importantes quanto, que às vezes a gente não olha e a gente não acaba mudando esse viés, né? Porque a gente tem muito essa visão muito estética das coisas, né? De ter, não, é bunda na nuca, é bíceps, né? O cara saradão e tal. E quando a gente pensa não só no aspecto ali, porque quem está na reabilitação está querendo tirar a dor e devolver funcionalidade, mas se você pensa em performance também, até mesmo do ponto de vista estético, em performance pensando na parte estética ou performance pensando na parte esportiva, né? Você tem outra perspectiva, assim, tem outras ideias, né, que a gente pode auxiliar ali o nosso raciocínio. Ó, Então, professor, foi. desculpa interromper, tem uma galera aqui, Daniele Souza, ela está participando bastante, tá? E ela disse assim, tivemos 1 hora e meia do professor Emerson e não é justo eu ter 5 minutos do professor Ariel. Né? Seria interessante mostrar também a visão e aplicabilidade dele. Parabéns pelo podcast, muito obrigado. Tiago, que fez uma pergunta, ele falou aqui: eu queria uma namorada que olhasse para mim igual o professor Emerson olhou agora para o quadril. então, então, assim, muito legal a galera participando. Eu queria dizer uma coisa assim: fica o convite aqui para o professor Ariel, tá? Outra coisa também, professores. Batemos o recorde mais uma vez, em cima do recorde.
chegamos à marca de 85 compartilhamentos simultâneos no YouTube. Nossa. E uma marca de 1.300 visualizações. Nossa. Já boa. Emerson, cara, tu é um monstro, cara. É. Tu é um monstro, cara. Só se for de feio. Sabe quando a turma fala que Cristiano é uma besta enjaulada? Tu é uma, cara. Não tem como, não. É incrível, cara. É um Cara, o que tu fenômeno. fez hoje. Fica o convite pro professor Ariel, tá? Depois a gente vai comentar melhor sobre isso. Mas se o senhor quiser mostrar, seu lado profissional, tá feito o convite, tá bom? Reforça mais o curso. A Ariel é pancada, viu? A turma aqui tá falando o seguinte, ó. Tiago falou, gostei, irei acompanhar os profissionais, como também o nível científico subiu do podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha que você não viu a Ariel falar, entendeu? Porque a Ariel é ciência. Então, Ariel Nascimento é o Instagram dele. O meu é meu profissional. Estou lá começando, tem 1.000 e poucos, mas eu costumo dizer, Ariel, é a qualidade dos seguidores, né? A turma vai chegando aos pouquinhos, a nossa mensagem vai ser... Ariel me falou um negócio massa que a gente vendeu combo num valor aí que é muito complicado para a educação física comprar e a galera comprou, velho, sabe? Então, a galera tá comprando. A gente não vende curso a gente não pensa em lotar sala, entendeu? A gente quer ter aquelas pessoas ali para que elas realmente... O curso da gente não é um curso para você ir dizer, nossa, eles são os caras. A gente não vai arrotar conhecimento, blá, 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 não. A gente vai realmente fazer com que você entenda a aplicabilidade de conduta. Pode até ter outros cursos melhores, mas e isso foi Ariel que foi canalizando, porque eu sou um cara muito ansioso, eu sou o cara do bem papapuf. E Ariel, pronto, esse podcast Ariel já fala há mais de um ano. O canal do YouTube Ariel fala. Enfim, Ariel é o cara que realmente é... E em contrapartida, eu sou o cara que chega e bora, quando vê, acontece, entendeu? Então é isso. Foi um casamento que, tipo assim, tem a pessoa chata no casamento, que é a Ariel, né? E tem a pessoa extrovertida que sou eu. Até nisso deu certo. Então, cheio de graça. Uma coisa eu digo a vocês, a galera que está indo para o curso, o feedback que a gente está tendo do como eles estão tratando agora uma condromalácia, uma lombalgia, é totalmente diferente, entendeu? É contexto, é analisar contexto, é entender. Enfim, velho, a gente vai fazer a propaganda, né? Eu vou colocar já aí nas minhas redes. As vagas são limitadas, porque, como eu te disse, a gente não visa quantificar, a gente visa qualificar, né? E a galera que foi o primeiro, que deu lá umas 30 pessoas, e aí já estão marcando presença e a gente vai abrir no máximo aí mais 10 vagas, entendeu? Para ficar ali dentro desse limiar, porque a gente gosta de ver cada um, de chegar em cada um, de fazer, sabe? O curso é espetacular, graças a Deus. É isso. Então, assim, para a galera da Brasil Atlético Podcast, muito obrigado pela participação. Obrigado pela participação de todo mundo. Cara, fantástico. Hoje, sinceramente, eu saio daqui muito realizado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Demais. Foi muito especial para mim. Espero também que tenha sido também para vocês. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Não liga as lágrimas, porque eu sou uma quenga chorona. Não, fica tranquilo. Ó, e é isso aí, galera. É isso aí, galera da Brasil Atlético. Obrigado pela participação. Chegamos mais um encerramento do Brasil Atlético Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Amém. Todas as informações estarão aqui, certo? Do professor Emerson, dos seus trabalhos, futuramente recebendo o professor Ariel, e vocês podem entrar em contato. O contato também para o curso, qualquer dúvida também estará aqui, tá? Beleza? E também postarei mais tarde toda a descrição do curso em si, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vai estar todas as informações aí. E eu quero reforçar aquele, né?
Porque, olha, o último curso, pessoas lá de Washington, pessoas da Espanha, pessoas que seguem a gente aí, perguntou como é que faria para fazer esse curso ao vivo. É como eu digo, tipo assim, eu e Ariel, a gente é o FT, é o faz tudo. Compra caneta, vou para gráfica. Ariel faz os slides, faz os... Então, a gente não tem esse aparato para fazer um curso nessa temática online. E aí a gente convida, vamos até marcar, Ariel, para a gente sentar ou fazer uma reunião mesmo aqui. E para que, tipo assim, olha só, como é que é a temática do curso? É onde? Velho, tem como? Som, imagem e tal. E a gente vende, porque assim, tem muita gente de outros estados, tem pessoas aqui de Manaus, tem pessoas aqui de Rio Grande do Norte, que querem consumir disso. São Paulo, né? Tem um cara lá da USP, Ariel, aí, um cara lá da USP assistindo eu, Meu irmão, oi. E aí da USP a gente tem uma grande referência que é Carlos Brunovich, né? E é um cara que assim, dispensa comentários, enfim, coisa boa. Então vamos sentar para conversar, porque se você disser que tem como montar uma estrutura para a gente vender isso, pronto, acabou-se. A gente vai explodir para o Brasil. Vamos embora, vamos alinhar essa questão direitinho. Beleza. E a galera espere aí novidades, tá bom? Obrigado, professores. Muito obrigado pela honra. Obrigado, amigo. Quando o espaço físico tiver formado, vocês retornarão, tá certo? E será em breve. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Obrigado, que Deus guarde todos vocês. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera da Brasil Atlético Podcast. Tamo junto. E esperem que já vem mais um podcast. Valeu! Valeu, Ariel. Beijo, gente. Que Deus abençoe.